Olá, eu me chamo Zevon01 e eu estarei ensinando como fazer Cel Shading no Clip Studio Paint. Antes de começar, eu queria avisar que esse é um tutorial mais para o pessoal que faz animação do que ilustração, mas também serve para os dois. Por que eu falo isso? Porque quem está fazendo animação precisa desativar o Anti-Aliasing, como estou mostrando aqui, Non-Anti-Aliasing, e também é recomendável que não use nenhuma pressão no pincel. Como eu estou mostrando aqui, é recomendável ou tirar por completo ou deixar bem mínimo, como eu estou mostrando aqui. Então, nesse tutorial eu vou ensinar dois métodos de Cel Shading. O primeiro é aquele em que você apenas usa uma cor para todas as sombras ou luz, e depois você ajusta no Blending Mode com Linear Burn ou Multiply. E o outro é simplesmente aquele que você tem que selecionar cada parte do corpo, a pele, jaqueta, cada um com uma cor diferente de uma paleta de cores que você já vai ter preparada no início. Ok, então, antes de tudo eu gostaria de mencionar que independente de qual método você vai precisar fazer o flat coloring primeiro, ou seja, colorir tudo sem as sombras. Então, por enquanto eu vou mostrar aqui minha paleta de cores que eu vou usar para o segundo método. E essa parte aqui, B, são as cores bases em que você vai simplesmente usar sem sombra ou luz. Então, como você pode ver aqui, em uma R-Bucket, eu recomendo que você instale no Clip Studio Assets. E com esse balde, você pode ir nas layers que você quiser, quais camadas você quiser, clicar nesse Set as Reference Layer e você pode colorir tudo sem se preocupar com criar uma camada para cada cor. Então, por enquanto, eu vou fazer uma time-lapse de eu colorindo. Outra coisa muito importante, que é bem óbvia também, é que você precisa de uma linha bem definida, sem aberturas, para evitar que as cores fiquem saindo do lugar ou buguem. Então é muito importante ter uma linha definida, uma line art boa antes de colorir. Uma coisa interessante dos baldes do Clip Studio Paint é que se você arrastar sem soltar, você consegue ver que o programa em si está selecionando as cores automaticamente. É importante usar isso quando tiver muitas linhas bloqueando o caminho. Então, nesse caso, eu criei uma camada só para separar a pele do olho. Como você pode ver, essa linha roxa aí serve para isso. E eu fiz isso porque é bem comum em anime ter esse tipo de coisa. Então, você pode até se perguntar, é possível mudar a cor de uma camada para ter uma separação entre a pele e o olho mais natural? Sim, você pode ir em Edit e clicar em Convert to Drawing Color, como você pode ver aqui. E nesse caso eu criei um atalho na minha mesa digitalizadora em que isso muda apenas com um clique. Eu recomendo que você faça o mesmo, porque é muito útil em colorir em geral. Eu criei uma camada especializada para outline de sombra e de luz. A camada vermelha representa a luz e a camada azul representa a sombra. Então, como dá para ver aqui, tem nessa seção de Layer Coloring um balde que quando você clica nele, ele muda a cor que você tem numa camada permanentemente. Então você pode ter um pincel preto, arrastar no canvas e ainda vai estar aparecendo um azul. Isso daí vai facilitar bastante o processo de outline. E também é bem organizado. Bom, agora que a gente terminou de cuidar das outlines, da sombra e da luz, a gente decide em qual método de Cel Shading a gente vai usar. Eu vou começar pelo primeiro método, que é o mais fácil. E esse é um método de apenas uma cor para a sombra e uma cor para a luz. No caso, eu estou pegando aqui uma foto que eu achei do Twitter, que é um Genga de um anime, e nesse momento você pega uma cor que seja clara de ver. Qualquer cor que ajude a demonstrar o, a sombra. No final você pode mudar para uma paleta de cores que seja mais quente ou mais frio, dependendo do que você quiser. Bom, essa é a parte que você vai colorir as sombras nos lugares certos, e eu realmente recomendo que você pratique a velocidade de sombrear, porque não é algo que realmente deve demorar muito. Não seja como eu, dê zoom e selecione cada coisa lentamente, porque não é algo que deve demorar muito com esse método que eu estou ensinando. Realmente colorir deve ser algo muito rápido. Ok, agora eu tô cuidando da parte da luz do personagem e eu basicamente estou usando amarelo aí para deixar uma visão mais clara, mas no futuro eu vou usar essa layer em Linear Light e eu vou mudar para uma cor mais perto do branco. Ok, então nesse momento você tem duas opções.
Tem como você desativar a camada da outline e seguir com a vida, seguir com o tutorial, ou tem como você pegar a outline e usar ela como parte da sombra. Para isso, você vai ter que pegar a outline, arrastar para ficar em cima da seleção da sombra, fazer com que a outline tenha a mesma cor da seleção e depois na layer da outline você clica em Merge with Layer Below. Com isso você vai conseguir juntar a outline com a seleção. Vai ficar juntos em uma só camada. Isso daí vai ser útil para o futuro aqui. Então eu recomendo que você faça a mesma coisa para a parte da luz e agora a gente ativa aqui a Flat Coloring para a gente seguir com o Blending Mode. Seguindo o raciocínio anterior, o Blending Mode pode ser acessado aqui em cima das camadas. Nesse lugar você tem a opção entre várias coisas, mas no momento eu vou usar o Linear Burn. Quando eu ativo o Linear Burn, tem como eu controlar a opacidade aqui até ficar uma cor que fique mais natural no personagem. Eu, por exemplo, não gostei da cor que eu estava usando anteriormente, então eu peguei uma paleta de cores cores mais quentes, warm colors, e depois ficou do jeito que eu queria, um resultado mais natural. Então, com a luz, eu mudei a cor para ficar mais perto do branco, como eu mencionei antes, e depois eu cliquei aqui na parte do Blending Mode em Linear Light, e eu ajustei a opacidade assim como eu fiz com as sombras. Então, como você pode ver, o resultado ficou dessa maneira, e esse é basicamente o fim do método 1. O próximo método na teoria é mais fácil, só que na prática é bem mais difícil, porque, como você pode ver aqui, quando eu ativo a minha paleta de cores, eu tenho uma seleção de cores base, que são as que eu já tinha selecionado nos Flat Colors. Eu tenho a parte dos Shadows e Highlights. Shadows é sombra e Highlights é luz. E então, basicamente, eu vou ter que usar cada parte do corpo, que eu separei aqui na paleta de cores, e botar individualmente nas áreas certas. É um método muito mais lento do que o que eu tinha demonstrado antes, sendo que você vai ter que pegar as cores necessárias na paleta de cores toda hora, mas você tem mais liberdade artística desse método, porque, por exemplo, se você quiser ter umas cores mais experimentais, como Jojo, realmente depende do seu estilo de colorir, mas se você fizer apenas uma sombra normal, é recomendável que você use apenas o primeiro método, porque vai atingir resultados parecidos por um esforço muito menor. Castlevania, por exemplo, usa o primeiro método que eu demonstrei anteriormente, em que a sombra é apenas uma cor e junto com a segunda base da sombra. Então, esse daqui é só um time-lapse enquanto eu vou colorindo ainda mais lentamente do que o primeiro método. Então, assim como anteriormente, você tem a opção de desativar a outline e finalizar o desenho por completo, mas tem como você usar a outline também como parte da sombra. E para isso você vai precisar ir na parte da outline da sombra, criar uma raster layer em cima, clicar em Clip to Layer Below, fazendo com que qualquer coisa que você passar por cima da linha vai mudar automaticamente a cor da linha. E com isso você consegue mudar as cores das linhas rapidamente e realmente é só tomar cuidado para não mudar as outras seções do corpo, como o olho. Então, em áreas grandes com pouca variação de cor, a parte do Clip to Layer Below vai ser preenchida bem rapidamente e com isso dá para mudar as cores da outline sem afetar muito o tempo. Logo depois eu repito o mesmo processo, só que com a luz, e depois disso eu consigo ver o resultado final disso. Então, agora eu estou mostrando aqui a comparação entre o primeiro método e o segundo método. Dá para ver que os dois são extremamente parecidos e o segundo método realmente não é necessário nesse tipo de sombreamento, em que é basicamente uma sombra normal. Então, eu realmente recomendo o primeiro método se você for fazer animação, e na descrição eu tô levando aqui uns vídeos em que vão te ajudar a fazer uma linha boa em ilustrações,
usando anti-aliasing. Eu também estou mostrando aí 2 vídeos que me ajudaram muito em colorir também, que é um vídeo do Nika e outro de um cara aí que me ajudou bastante aí a formular esse meu método. Então, obrigado por assistirem. É isso.